Como nós podemos, então, estar firmados nessas águas? A palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas, na presença das águas, tudo volta a ter vida. E nós, mesmo se nós formos encontrados, cortados, feridos, machucados, ou olhando ao nosso redor, nós podemos perceber algumas situações que às vezes a gente acha que não tem solução. Um casamento ferido, um relacionamento cortado, uma família precisando da presença de Deus, ou até mesmo na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós nos encontramos sem forças, caídos, cortados, feridos, mas eu quero te dizer nessa noite que há esperança. O cheiro das águas, as águas do Senhor, a presença do Espírito Santo serão a nossa esperança. Então a árvore, ela se renova ao cheiro das águas. E a água, ela é usada na palavra de Deus diversas vezes para representar para nós a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus e a bênção de Deus sendo derramada. Existem alguns conselhos de Deus na palavra dele para nós, para que nós possamos estar sempre mergulhados nessas águas do Espírito. Nós precisamos ter a nossa raiz colocada nas águas do Senhor, porque as árvores puxam pela raiz a água que tem ali no solo, e nós, com as raízes colocadas na presença de Deus, nós podemos viver o renovo e a frutificação na presença do Senhor. É necessário que a nossa raiz esteja firmada nas águas do Senhor, nas águas do Espírito. Vamos abrir Salmo 1. Salmo 1. Nos primeiros versículos, a palavra do Senhor vem dando para nós uma orientação. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que diz o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa é a promessa de Deus para nós, que nós precisamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Por quê? Porque se nós estivermos junto aos ribeiros de águas, nós daremos o fruto na estação própria. Não no nosso tempo, no tempo de Deus. E as nossas folhas não cairão, e tudo que nós fizermos prosperará. Então, a mensagem de Deus para nós é: nossa raiz precisa estar plantada junto a ribeiros de águas, para que a gente dê fruto na estação própria, para que as nossas folhas não caem, e para que a gente prospere em tudo quanto fizer. Então, existe um segredo para a árvore renascer. Existe um segredo para a gente ter vida, é que as nossas raízes precisam estar fincadas nos ribeiros de água, que são a presença de Deus. Nós precisamos estar plantados junto a ribeiros de águas, para que os nossos frutos cresçam, para que a gente possa dar fruto na estação própria, para que a gente vença as dificuldades e para que a gente prospere. O Salmo 51 também fala um pouquinho de águas, nos primeiros versículos. Ali o salmista, ele usa a água para representar para nós a limpeza do nosso pecado. Ali em Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui, lava-me. Quando a gente vai lavar, a gente usa o quê? Água. Para lavar, precisa de água.
Que água é essa? A água do perdão do Senhor, a água da palavra do Senhor, para que a gente possa ser limpo da nossa iniquidade e para que a gente possa ser purificado do nosso pecado. A palavra do Senhor diz, né, irmã Shirley? Até foi citado hoje, nenhum de nós somos merecedores da glória de Deus. Todos nós fomos destituídos, porque todos nós pecamos, mas existe uma saída. Se nós nos lavarmos na presença de Deus, nós seremos novamente purificados. Se nós usarmos da água de Deus que está disponível para nós, nós seremos novamente limpos, puros, perdoados e transformados na presença de Deus. Então, outrora estávamos, sim, destituídos da glória de Deus, mas hoje nós escolhemos ser povo seu, eleito, separado para uma grande obra, separado para servir ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu estava vendo até hoje na lição da escola bíblica, a palavra do Senhor diz para nós que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Nós não fomos eleitos por acaso, nós fomos eleitos com um propósito. O propósito de Deus é que a gente seja santo e irrepreensível na presença dEle. E para isso nós precisamos estar nos lavando constantemente nas águas do Espírito, nas águas do Senhor, para que a gente seja purificado do nosso pecado e seja livre da nossa iniquidade. Que água é essa? Que fonte é essa? Onde nós podemos encontrar dessa água? A palavra do Senhor mostra para nós. Em João, capítulo 4. Jesus encontra com uma mulher na beira de um poço. E ali, conversando com aquela mulher, ele pede para ela água. E ela ali, né, pronta para servi-lo, mas questionando algumas coisas, ela diz, mas por que o Senhor está me pedindo água? E ele diz, né, que é Ele a água que mata toda sede. No versículo 10, vamos ler no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pode seguir. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, que fonte é essa? Onde tem dessa água disponível para nós? Se nós precisamos estar com a nossa raiz aprofundada nas águas, que águas são essas? São as águas que vêm somente de Jesus. Só Ele tem a água que mata a nossa sede. Só Ele tem a água que preenche o nosso interior. Só Ele tem as palavras de vida eterna e a água que vai saciar a nossa alma. Nós podemos até tentar beber de qualquer outra fonte no mundo, porque existem aí muitas fontes, muita gente te oferecendo algo que parece que vai te trazer felicidade. Tem aí muitas oportunidades no mundo, mas só existe uma que mata a nossa sede para a vida eterna: Jesus. Somente Ele é a fonte de água viva, de água que pode nos preencher, nos encher, nos fortalecer e ainda transbordar para alcançar outras pessoas, transbordar para alcançar outras vidas. Então é Ele a fonte de água viva. Somente nele nós vamos encontrar água viva que pode nos preencher, que pode matar a nossa sede, que pode nos completar. Então a água é Jesus. A água é Jesus.
É a presença de Jesus, é a comunhão com Jesus que vai nos fazer aprofundar cada vez mais as nossas raízes, para que a gente seja uma árvore forte na presença de Deus. Nós precisamos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, aprofundar as nossas raízes nas águas do Espírito Santo. Nós precisamos estar plantados junto aos ribeiros de água. Nós precisamos ser lavados da nossa iniquidade pelas águas do Senhor. Nós precisamos ser purificados do nosso pecado pelas águas do Senhor. E nós precisamos beber dessas águas, porque só elas podem nos preencher e nos encher. Ele é a única fonte, não existe outra fonte. E é uma fonte que jorra para a vida eterna e que nos enche e faz de nós também um manancial a jorrar essa presença por toda a eternidade para alcançar outras pessoas. Deus nos chama, então, para aprofundar as nossas raízes nas águas da sua presença. E Ele nos chama para estar enxertados nele. Lá em João, capítulo 15, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor vem nos dar outras orientações. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, a palavra de Deus, ela tem muitas figuras de linguagem para a gente entender qual é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus fala para nós sobre as águas e fala também sobre uma figueira, onde nós precisamos estar enxertados e plantados. Essa figueira é Jesus. E nós precisamos ser como os galhos colocados ali, na presença de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. O desejo de Deus para a nossa vida é que a gente dê fruto e que o nosso fruto permaneça. No versículo 16, ainda em João 15, a palavra do Senhor vem dizendo para nós: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então existe um propósito na nossa vida. Existe um propósito em nós. Deus não nos fez por acaso. O propósito de Deus para nós é para que a gente frutifique, para que a gente cresça, se estabeleça na presença de Deus, tenha uma raiz fortalecida na presença de Deus e possamos dar frutos, frutos que permanecem, frutos para a eternidade, para que tudo seja feito pelo nome de Jesus e seja feito com gratidão, com sabedoria e mergulhados na presença de Deus. Então, o chamado de Deus para nós hoje é que a gente aprofunde as nossas raízes e que a gente esteja ali, enxertado na figueira, para que a gente possa dar fruto e para que o nosso fruto permaneça. Eu estava até lendo algumas coisas e vi uma informação que dizia que uma árvore leva cerca de 15 anos para estar forte e produzir frutos. E realmente, a gente vê isso no nosso dia a dia, que se nós plantarmos uma árvore, ela vai levar um tempo para que esteja grande, forte, produzindo frutos e para que seja vista. Né? Ela começa ali pequenininha e vai crescendo e leva um bom tempo para que seja vista e admirada. Cerca de 15 anos. Mas existe um detalhe, ela precisa de água constantemente. O que eu aprendo com isso? Que leva, às vezes, um tempo para a gente conseguir aprofundar as nossas raízes. Não é da noite para o dia. Não é de hoje, de agora para daqui a pouco, não. É com tempo.
As raízes, elas vão crescendo com o tempo. E elas vão se fortalecendo com o tempo. E isso serve também de ensinamento para nós. Nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias, em todos os momentos, todos os dias bebendo dessa água, sem falta, para que a gente possa crescer forte, para que a gente seja fortalecido, para que a nossa raiz esteja fortalecida. A irmã Shirley até falou hoje que ela gasta tempo na palavra de Deus estudando. E o conhecimento que ela tem, que muito me admira e admira a vários, eu sei, não foi da noite para o dia. Tem que sentar, tem que estudar a palavra, tem que ter tempo de oração, tem que ter tempo com Deus. O crescimento, ele tem que ser constante e diário. Ninguém vira, alguém com muito conhecimento da noite para o dia. Precisa gastar tempo. E assim também nós na presença de Deus. Para a nossa raiz se fortalecer, a gente vai precisar passar por vendavais. Para a nossa raiz se fortalecer, a gente vai precisar gastar tempo na presença de Deus. Para que a raiz esteja forte, nós vamos precisar beber muita água. Nós vamos precisar mergulhar em muitas águas, para que a raiz se fortaleça dia após dia. Então, o nosso crescimento em Deus, ele é diário e constante. Todos os dias, bebendo mais um pouco dessa fonte. Porque a fonte está sempre à nossa disposição. Cabe a nós escolher beber e mergulhar nessa fonte. Pode até demorar, mas quanto mais profundas as nossas raízes, mais fortes nós ficaremos. Quanto mais profunda a raiz, mais forte uma árvore é. Quanto mais uma raiz está fortalecida, mais difícil é tirar aquela árvore daquele lugar. E assim também com a gente. Todos os dias, bebendo um pouquinho mais das águas do Senhor, para que as nossas raízes sejam fortalecidas e se aprofundem na presença de Deus. Então, não é da noite para o dia, mas é possível, porque a palavra do Senhor diz que há esperança para essa árvore que, se for cortada, vai se renovar, vai crescer novamente, vai frutificar novamente. E essa é a vontade de Deus para nós. É isso que nós precisamos lembrar. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. A vontade de Deus é essa, que a gente esteja firmado nele, com as raízes firmes, que nós possamos estar enxertados na presença dele, para que a nossa raiz se fortaleça, para que a gente cresça e frutifique de acordo com a vontade do Senhor. Então, as águas de Deus, elas vêm para nos fortalecer. Elas existem para nos curar, para nos restaurar e para nos renovar. Nessa noite, então, se você se sente ferido, se você se sente ali como aquela árvore, cortada, quebrada, machucada, eu quero te dizer que há esperança, que há um renovo à sua disposição. As águas da presença de Deus, elas não param de jorrar. Se você precisa se reerguer espiritualmente, as águas do Senhor, elas estão disponíveis para te perdoar, para te fortalecer e para te curar. Se a sua casa, se a sua família, se o seu casamento, os seus relacionamentos precisam de cura, precisam de renovo, existe um segredo. É só aprofundar as raízes na presença de Deus, nas águas do Espírito, para que essa árvore frutifique e dê frutos que permaneçam. Nós precisamos, então, escolher nos alimentar dessa água todos os dias, para estar nutridos na presença de Deus, para termos um crescimento saudável na presença de Deus. Nós falamos muito sobre vida com Deus, nós falamos muito sobre buscar a presença de Deus, mas será que realmente essa tem sido a nossa prioridade? Quando eu falo nossa, eu me incluo. Será que realmente buscar a presença de Deus e ter uma vida constante com Deus tem sido a nossa prioridade? Será que realmente nós estamos mergulhados nas águas de Deus como deveríamos? E as nossas raízes, hoje, como elas estão? Elas estão na superfície ou elas estão profundas? Se a gente balançar a árvore hoje, ela cai ou ela permanece? Se o vendaval chegar, se o vento chegar, a árvore cai ou permanece? Essa árvore é você. Se o vendaval chegar hoje,
a árvore cai ou permanece. Nossas raízes precisam estar profundas para que nada venha nos tirar da presença de Deus. Quanto tempo nós dedicamos na nossa vida para beber das águas do Senhor? Quanto tempo nós dedicamos na nossa vida para beber da sua palavra? Essa é a fonte de água viva a jorrar, a palavra de Deus. Quantas vezes nós lemos um texto, daí a pouco a gente lê o mesmo, e parece que tem algo novo ali que a gente ainda não tinha visto. Quantas vezes a gente pode ler o mesmo versículo todos os dias, que todos os dias aquela palavra vai se renovar dentro de nós, porque a palavra é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui é o lugar que Deus usa para falar com você. A palavra de Deus é a fonte de Deus para a nossa vida. Basta a gente abrir, ler, meditar dia e noite, estudar e aprofundar nessa palavra. Quanto tempo nós dedicamos para fortalecer a nossa raiz na presença de Deus através da sua palavra? Deus, ele tem vida em abundância para nós. Deus tem vida em abundância para o seu casamento. Deus tem alegria para a sua casa, para a sua família. O que nós precisamos é estar com as nossas raízes aprofundadas em Deus, para que sejamos nutridos pela presença dEle, para ser cheios da presença dEle e para frutificar. Deus, ele não tem prazer num casamento passando por dificuldades. Deus não tem alegria nisso. A alegria de Deus é que a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos relacionamentos estejam firmados nele, para que as nossas vidas estejam saudáveis nele. E para isso ele tem muita água à disposição na sua palavra e na sua presença. Ele tem vida em abundância para nós. Então nós podemos crer no renovo de Deus sobre a nossa vida. Hoje, para hoje, o renovo de Deus. Mas para isso ele nos chama a nos posicionar como aqueles que querem se aprofundar no Senhor. Ele nos chama a ter uma posição de verdadeiro servo de Deus, que escolhem aprofundar as suas raízes. Porque as águas estão à disposição, mas a escolha de aprofundar é nossa. Cabe a nós dedicar tempo na presença de Deus, dedicar tempo na palavra de Deus, para que as nossas raízes se aprofundem e se fortaleçam. Ele pode trazer renovo, ele pode trazer vida, ele pode fazer você frutificar, e essa é a vontade dele. E para isso nós precisamos nos posicionar como aqueles que escolhem beber das águas do Senhor todos os dias. Todos os dias, sem cessar, para que a gente tenha um crescimento saudável na presença de Deus. A árvore, ela vai crescer, ela vai frutificar, se estiver na presença de Deus, nas águas, junto a ribeiros de águas. E essa árvore, ela será conhecida pelos seus frutos. Quantas vezes a gente vê uma árvore já grande, frutificando, e a gente acha bonito, e é bonito mesmo. Mas quanto tempo levou para chegar naquela situação, naquela condição? Na nossa vida também, talvez você olhe hoje e pense, mas a Graça está falando isso é porque ela não sabe. Como que está a minha casa, que não tem jeito mais? Ela está falando isso porque ela não sabe que o meu casamento não tem jeito mais. Não, eu estou falando isso porque a palavra de Deus disse que há esperança. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus disse que a árvore, mesmo sendo cortada, se estiver junto às águas, pode se renovar, pode frutificar e pode florescer novamente. E essa árvore será conhecida pelo fruto. A gente olha, vê o fruto, mas para chegar no fruto leva tempo. Para chegar no fruto, tem muito tempo puxando água do solo, recebendo água da chuva. Para frutificar, leva muito tempo. E na nossa vida também é assim. Às vezes as mudanças não vão acontecer da noite para o dia. Mas se você escolher se aprofundar na presença de Deus, o renovo vai chegar. E a árvore será conhecida pelos frutos. Lucas capítulo 6, versículo 44.
Lucas 6, versículo 44. Vamos ler juntos? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Amém. A árvore vai ser conhecida pelo fruto. Se você escolher buscar a presença de Deus, o fruto é paz, reconciliação, perdão, renovo, restauração, conhecimento da graça de Deus, comunhão, paciência, sabedoria. Esse é o fruto da árvore que escolhe buscar a Deus. Fé, esperança. Esse é o fruto daquele que se posiciona, mergulhando na presença de Deus e escolhendo a presença de Deus todos os dias. A árvore se conhece pelo fruto. E o fruto de Deus na sua vida vai ser alegria, paciência, paz e comunhão. Você crê? Você crê nisso? Se posicione, então, hoje, como aquele que escolhe aprofundar na presença de Deus. E nós cremos que, para a glória do nome de Deus, a árvore vai se renovar e vai frutificar. Para a glória do nome de Deus, você vai se erguer novamente. Você vai se levantar, a sua família será fortalecida, a sua casa vai ser fortalecida, o seu casamento, seus filhos, haverá restauração na sua casa. Para a glória do nome de Deus, os frutos na sua casa serão de fé, esperança, alegria e paz para toda a eternidade. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que você se lembre aí no seu lugar. Se existe algo na sua vida que parece cortado, sem solução, que está ferido, às vezes até mesmo o seu coração, essa noite é noite de renovo. É noite das águas de Deus passarem, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo milagre, trazendo renovo. É noite de milagre. Você pode crer nisso. Aleluia, há esperança. Ainda há esperança. Às vezes você olha a situação e pensa, não tem jeito mais. Não tem mais solução, não tem mais nada a se fazer. E o convite hoje de Deus para você é, existe esperança em Jesus. Existe ainda Jesus à nossa disposição. Ele se entregou ali naquela cruz, para que a nossa vida fosse vida em abundância. Para que a gente tivesse um crescimento na presença de Deus. Para que nós estivéssemos levantados como uma árvore forte, que frutifica para a glória do nome de Deus. Se você olha hoje e pensa não ter mais jeito, eu quero te convidar nessa noite a profetizar. Que ao cheiro das águas brotará novamente. Que ao cheiro das águas se fortalecerá novamente. Que haverá renovo, cura, transformação. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança. Marcado pela dor.